Então, por exemplo, tem lá prefeito e vice-prefeito. Essa é a chapa, tá? As outras pessoas que o prefeito, por exemplo, traz são secretário. Secretário municipal de saúde, secretário municipal de cultura, etc. E por aí vai. Mesma coisa o governador do estado. É o governador e vice-governador. Os outros que eles trazem são secretários também. O presidente da república é o presidente da república e o vice-presidente da república. Os outros que eles trazem é os ministros. Ministro do desenvolvimento, ministro da agricultura, ministro da educação, ministro da saúde e por aí vai. Então você usa a mesma metodologia na sua associação, na sua ONG. Você vai ter uma diretoria com presidente, vice-presidente e secretário-geral. 3 pessoas, porque vai ter que decidir algumas coisas, é bom ter número ímpar. Poderia só ser presidente e vice-presidente? Poderia. Não recomendo, porque na hora de decidir alguma coisa pode dar empate. Para desempatar, já vai criar um atrito às vezes ali entre os dois. Então é melhor ter 3, que aí sabe que foi uma decisão da maioria, tá? Então 3 pessoas. Então a diretoria são 3 pessoas. As outras pessoas que vocês vão trazer para ajudar a alcançar os objetivos e desenvolver os projetos sociais vão ser diretores executivos, que fazem parte do departamento de cultura, departamento de esporte, departamento de saúde, departamento das mulheres, departamento dos jovens, tá? Então você vai trabalhar dessa maneira, fica muito melhor. Então quando é um assunto que a diretoria tem que resolver, é só aquelas 3 pessoas que você sabe que está comprometida. Você e mais 2 pessoas sentam, discutem e votam para decidir o que a diretoria vai fazer, tá? E as outras pessoas vão estar nos seus departamentos. Aí essas pessoas, por exemplo, o diretor de esporte, ele tem autonomia para ir numa secretaria municipal de esporte da prefeitura da sua cidade, tá? Da cidade, e conversar lá com o secretário de esporte da prefeitura, né? Falar sobre o projeto, saber como que podem participar, ter todo o diálogo. Ele tem autonomia para isso. Ele vai conversar lá com o seu diretor de esporte da sua associação, vai lá conversar com o secretário de esporte da prefeitura, depois ele traz para conversar com a diretoria o que ele conversou lá, o que ele descobriu, o que dá para fazer, o que dá para aproveitar pelo município, tá? Vai discutir com a diretoria vai aprovar ou não algum projeto para ser enviado lá para a Secretaria de Esporte do município, tá? Para a Secretaria de Saúde, tá? Assistência Social. Então você tem o departamento de assistência social. A diretora de assistência social da associação, ela vai lá na Secretaria Municipal de Assistência Social conversar com a secretária de assistência social, secretária municipal da prefeitura, vai conversar, vai ter autonomia para dialogar tudo, tá? Só na hora de firmar algum contrato, algum compromisso, algum termo de parceria, ela vai trazer esse termo, tá? Para a diretoria analisar, discutir, tá? Junto com esse diretor, essa diretora de assistência social, para determinar se vai aprovar ou não a parceria lá com o município na área de assistência social. Então é assim que você vai trabalhar, você tem que dar autonomia para esses diretores executivos, que são diretores dos departamentos, tá? Pode ser que você não vá usar o nome departamento, pode usar o nome de coordenação de esporte, departamento de esporte, coordenação de esporte, pode ser, tá? Você pode dar o nome que quiser, não precisa ser departamento, superintendência, você dá o nome que você quiser dentro da sua associação. Você coloca lá no estatuto, tá? Que a associação vai poder ter o número indeterminado necessário de departamentos, ou superintendências, ou coordenações, coordenadorias. Né? O nome não importa, o que importa é a atribuição que você está dando aquilo ali. Você coloca a atribuição no estatuto, tá bom? Então é assim que você vai fazer para englobar aquelas outras pessoas que também querem participar, mas que você sabe que numa reunião de diretoria, às vezes ela não vai estar podendo participar. As pessoas que vão trabalhar na diretoria, você tem que ter pessoas que têm disponibilidade de horário, tá? Que você vai marcar uma reunião de diretoria, ela pode ir lá, ela vai estar presente, tá? Então a diretoria a gente faz mínima, são aquelas pessoas que você sabe que realmente tem um compromisso de estar participando. E aí você faz os departamentos, ou superintendência, coordenadorias, tá? Gerências, onde você vai colocar as outras pessoas que vão ser mais especializadas, um departamento especializado em educação, outro especializado em cultura, outro em saúde, que vai conversar, vai comunicar, vai fazer a comunicação da sua associação, tá? Da associação, com
a prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal. É eles que vão lá conversar e depois trazer o resultado dessa conversa para a diretoria analisar e avaliar, tá? Se um dia precisar o presidente, vice-presidente, o secretário-geral ir com o diretor de esporte, ou de saúde, ou de assistência social lá na prefeitura para conversar também em formato de comissão, vão também junto, tá? Mas é importante a gente aprender a delegar. O presidente não pode ir, toda reunião é ele que quer ir sozinho, ou só ele, ou ele tem que estar em todas, não pode ter reunião sem ele. Não, o presidente tem que aprender a delegar, tá? E aí a gente delega como? Departamentos, tá? O superintendente coloca o nome que quiser, mas você tem lá um diretor de esporte, um diretor de saúde, diretor de assistência social, tá? Diretor dos jovens, tá? É importante ter, dar autonomia para essas pessoas irem buscar diálogo com a prefeitura, governo do estado, governo federal, com as empresas, depois eles trazerem a conversa deles, o que eles conversaram lá, para a diretoria conversar junto com ele, e aí marcar até mesmo uma reunião depois para todos irem juntos, né? A diretoria mais o departamento de esporte ali, tá? E aí, o departamento de esporte, ou qualquer departamento que seja, não precisa ter apenas o diretor, pode ter o diretor e o vice-diretor, pode ter o diretor e um assessor, um assistente. Você pode criar outros cargos dentro do departamento. E aí o departamento, ele acaba virando uma mini ou uma subdiretoria, tá? Porque ele tem um diretor, que é o responsável, o chefe daquele departamento, mas ele tem o vice-diretor, ele tem talvez pode colocar um coordenador junto. Então o diretor é o chefe, mas tem um coordenador também, tá? Tem um assessor, então você pode criar cargos junto. Aí você vai colocar todas as pessoas que tem da associação que tem afinidade, por exemplo, com cultura, vai colocar dentro do departamento de cultura, cada um vai ter um cargo, uma função. Você tem que escrever o organograma, colocar ali a hierarquia, quem que é o chefe? É o diretor do departamento, tá? O diretor daquele departamento é o chefe do departamento. Depois dele, tem, sei lá, o vice-diretor, vem também, tem os assessores, né? Tem coordenadores, você vai encaixar ali, tá? Os auxiliares, você pode encaixar ali diretores adjuntos, tá? Você pode criar cargos dentro daquele departamento e inserir mais pessoas que têm afinidade com aquela área, né? Seja departamento de cultura, as pessoas que têm afinidade com cultura, você vai colocar naquele departamento, vai dar um cargo para elas. Claro que você não vai encher com 12 cargos lá, né? Umas 3, 4, até umas 5 pessoas, talvez dê, né? Mais que isso, só se a sua associação é grande mesmo, né? Uma associação grande que precisa ter bastante pessoas atuando ali, beleza. Se não, umas 3, 4, 5 pessoas é o ideal. E lembrando que eu gosto novamente de falar o seguinte, buscar número ímpar, tá? Então diretor, então departamento de cultura, diretor de cultura, vice-diretor de cultura e um assessor, 3. Ou então coloca 3 assessores. Então 1, 2, 3 assessores, diretor e vice-diretor, para manter um número ímpar. Se eles tiverem que decidir alguma coisa para trazer para a diretoria, tá? Então eles decidem primeiro, eles vão lá, conversam, tá? Com a secretaria, com o ministério ou com a empresa que eles estão negociando. Eles vão se reunir, o departamento de cultura vai se reunir, o departamento de esporte vai se reunir com seus membros e vão votar um parecer para trazer para a diretoria aprovar ou não aquele projeto, aquele termo de parceria depois, tá? Então assim, são formas de trabalhar. Então a gente trabalha com pessoas e quanto mais pessoas é melhor, mas sempre vamos buscar números ímpares, tá? E dar atribuições aos membros, tá? Não pode ser tudo o presidente não tem que estar em todas as reuniões, tá? Ele tem que delegar pessoas para estar agindo, porque senão a associação não anda, tá? Toda associação que eu conheço que só o presidente faz as coisas, ou ele quer estar em todas as reuniões, se ele não pode estar, não vai ter aquela reunião, a associação não anda, não vai para frente, tá? Então eu trabalho muito assim, com delegando, tá? Então a gente cria departamentos, a gente cria os diretores, os vice-diretores, tá? Os assessores, os coordenadores, e assim a gente consegue trabalhar melhor. Porque tem pessoas especializadas indo lá tratar daquele assunto, depois eles trazem a devolutiva deles para a gente, com a diretoria de 3 pessoas, analisarmos e votarmos se a associação vai ou não
aderir àquele termo, àquela parceria, tá bom? Então é isso que eu tenho para passar para vocês. Depois vamos fazer outros vídeos aprofundando mais sobre